Olá pessoal, bom dia para todos. Nesta aula, novamente uma regra prática muito interessante. Calculando o menor ângulo entre os ponteiros de um relógio. Eu numa aula, dei uma regra prática sobre isso. Essa é outra muito interessante. É preciso saber, uma volta igual a 360 graus. Não é verdade? Outra, os ponteiros dividem o ângulo, ou melhor, o arco, de 360 graus em dois, um maior e outro menor. No mostrador tem 12 divisões de horas, 360 dividido por 12, 30 graus cada. Então, por exemplo, de 2 a 3, de 2 a 3 no mostrador são 30 graus, de 3 a 4, 30 graus e assim por diante. Outra, 60 divisões de minutos, não é? 360 dividido por 60, 6 graus cada. Aquelas divisõezinhas pequenas de um minuto para o outro, 6 graus cada. Então, veja bem, a regra prática é a seguinte. Imagine os ponteiros exatamente sobre a hora e os minutos que a hora e o minuto indicar. Depois subtraia a metade dos minutos. Observação, se acontecer de depois desse cálculo o ângulo ser maior que 180, é só subtraí-lo de 360 para obter o quê? O menor ângulo entre os ponteiros. Então, por exemplo, 16 horas e 40 minutos. 16 e 40. Então, vamos fazer assim, ó. 16, você vai marcar no 4. Eu quero fazer essa observação que eu não me lembrei. Você vai usar os algarismos de 0 a 11. Meio-dia e 24 horas é 0. Até 11. Ao invés de usar 16 nos cálculos, você vai usar 4. 40 minutos, o 40, onde é que o ponteiro fica quando é 40? Não é 8? Não é o número 8? Então aqui nós temos o seguinte, ó. De 4 a 8 são 4 intervalos, 4 espaços de quanto? De 30 graus, que eu não falei que os espaços das horas é de 30 graus, de uma hora para outra. Então de 4 para 8, 4 vezes 30, 120 graus, certo? Agora, desses 120 graus, você vai fazer o quê? Subtrair a metade dos minutos. 16 horas e 40 minutos, você vai subtrair 20. Isso vai dar exatamente 100 graus. Faça pelo processo que você quiser, você vai ver que é exatamente isso. Às 16 horas e 40 minutos, o ângulo entre os ponteiros é exatamente de 100 graus. Certo? Veja agora um segundo exemplo, um pouquinho mais elaborado. 19 horas e 53 minutos. 19 horas e 53 minutos. O 19 é o que? É o número 7. E agora você vai marcar o ponteiro no 50. Por quê? Porque depois você calcula os 3 que passaram. O 50 é o que? É 10. Não é verdade? 50 não é o 10? Então vai ficar assim, ó. De 7 a 10 são o que? 3 intervalos de 30 graus. Que vai dar quanto? 3 vezes 30, 90 graus. Agora, não ficaram 3 minutinhos para trás? Então, de 50 a 53, que foram os 3 minutinhos que ficaram, vão ser o quê? Vão ser 3 espaçozinhos de quantos graus? 6 graus, porque não é minutos? Lembra que eu mostrei? Então vai dar o quê? 18 graus. Esse total aqui deu quanto? Esse total deu 108 graus. Agora, do 108, você vai subtrair o quê? A metade dos minutos, ou seja, a metade de 53. Não é interessante? Aí a continha fica assim, ó.
108, 53, 26,5. 108 menos 26,5, que é a metade de 53. Isso vai dar exatamente 81 graus e meio, que a gente escreve assim, ó. 81 graus e 30 minutos. Não é bacana? Mas aqui já usando o que? A lógica, né? No mostrador, utilizando os ângulos. Certo? Veja aí. Mais um exemplo. Letra C. 15 horas e 37 minutos. 15 horas e 37 minutos. 15 horas e 37 minutos vai ficar assim, ó. O 15 é em qual número? Não é 3? Aqui também passou 2 minutos de 35. Então você marca o 35. 35 é qual número? Não é o 7? Então vai ficar assim, ó. De 3 a 7, isso vai dar o quê? 4 espaços de 30, 4 ângulos de 30, 120 graus. E de 35 a 37? 2, né? 2 o quê? De 35 a 37. Aqui eu tenho o quê? De 35 a 37. Eu tenho 2 ângulos de quanto? 6 graus. Isso dá o quê? 12. Essa soma dá quanto? 132 graus. Agora, do 132 você tira a metade dos minutos. Ou seja, 132 menos a metade de 37. Quanto é metade de 37? 18 vezes 2, 36. É 18,5. Então, essa diferença dá exatamente 113 graus. 113 graus e 30 minutos. Olha que legal. Não é bacana? Muito interessante. Sem dúvida que é. Não é? Muito interessante, muito bom. Certo? Veja lá. Outro, veja aí. 21 horas. Letra D. 21 horas e 18 minutos. O 21, você vai marcar em qual número? Não é o 9? 18 minutos. 18 minutos está entre 15 e 20 minutos. Então, você vai marcar o 15. Depois vai pegar mais 3. O 15 vai... Qual que é o número? O 15 é o 3, não é? Então, aqui você vai ter, ó. De 3 a 9, você tem o quê? 6 vezes 30 graus, que é igual a 180 graus. Certo? E de 15 para 18, você tem 3 vezes 6 graus, que dá quanto? 18. Essa soma então deu quanto? 198 graus. Dos 198 graus, você vai subtrair a metade dos minutos, ou seja, 9. Dos 198, você vai subtrair a metade dos minutos, 9. Isso dá quanto? Isso vai dar 189 graus. Agora observa, eu disse que quando o ângulo é maior que 180, para você achar o menor, tira de 360. Claro, 360 menos 189 graus, isso vai dar quanto? Vai dar exatamente 171 graus. É o ângulo o menor ângulo entre os ponteiros de um relógio na hora 21 horas e 18 minutos. 171 graus. Não é legalzinho? Muito legalzinho. Né? Veja lá. Uma letra E
13 horas e 28 minutos. 13 horas e 28 minutos. Como é que você vai fazer? O 13 é o 1. Aqui é 28 minutos, está entre 25 e 30. Então você vai escrever 25. 25 é qual número no mostrador? 25 é o 5, né? E aqui então você vai ter de 1 a 5. Você vai ter 4 vezes 30 graus, que dá quanto? 120 graus. Certo? Agora, e de 25 para 28? Você tem 3 ângulos de 6 graus. Isso dá quanto? 18. Quanto deu aqui? Deu 138 graus. Dos 138 você vai tirar metade dos minutos. Então 138 graus menos a metade de 28, 14. Isso dá quanto? 124 graus exatamente. Então às 13 horas e 28 minutos, o menor ângulo entre os ponteiros de um relógio é 124 graus. Certo? Mais esta curiosidade. E próxima aula eu estou aqui vendo assuntos assim mais importantes que o pessoal está precisando mais ou está pedindo mais. E se você também tiver alguma sugestão, precisar de algum assunto da matemática, viu? Que a gente explique, entra lá no canal Itamex Júnior e faça a sua pergunta, tá bom? Ou a sua sugestão. Então é isso, até o momento é só. Até a próxima aula e muito obrigado.